hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Oi, tudo bem? Desejo que sim. Sou Jefferson. Nós vamos fazer algumas reflexões a respeito do tema que foi colocado para nós realizarmos hoje a explanação na exposição doutrinária do Centro Espírita Chico Xavier, na noite de hoje. Estamos com a incumbência de fazer algumas observações a respeito
do tema contido no capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. E o tema da noite de hoje, da palestra, é o orgulho e a humildade. De já eu queria agradecer o convite e a oportunidade de trabalho que os amigos e amigas queridas e queridos do Centro Espírita Chico Xavier de Parnaíba me fizeram para que eu pudesse participar desse banquete de luz junto com vocês. Gratidão, meus amigos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas que foi escrita por Allan Kardec, nós temos sempre o cuidado de Kardec de buscar na Boa Nova alguns trechos que são muito importantes da doutrina do Cristo para fazer uma interpretação baseada nos princípios contidos em O Livro dos Espíritos. O trabalho de Kardec em codificar, compilar as respostas às perguntas que ele e sua equipe fazia para compor o Livro dos Espíritos, fez com que Kardec tivesse uma visão geral do ensinamento dos Espíritos. E teve a ideia, para nossa grata satisfação, de fazer a interpretação de alguns trechos mais importantes do Evangelho, da Boa Nova, à luz do conhecimento espírita. Daí ele faz o Evangelho segundo o Espiritismo. E, baseado nessa fala de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, Kardec faz alguns comentários, faz algumas divagações a respeito do que está por trás dessa mensagem de Jesus. Com base nas afirmações dos Espíritos, a gente amplia a compreensão a respeito do bem-aventurados os pobres de espírito. Mas Kardec se utilizou de uma ferramenta muito bacana para enriquecer o trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo, para, além das suas considerações, ele sempre traz, em cada capítulo, uma parte final dedicada a instruções dos Espíritos. Ele sempre coloca mensagens a respeito daquele tema central do capítulo. E, como não é diferente, nesse capítulo 7, a gente tem, nas instruções dos Espíritos, o tema da nossa fala de hoje, o orgulho e a humildade. E um fato interessante de se ressaltar é que Kardec, sobre esse tema, o orgulho e a humildade, ele traz para o Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem, a instrução de dois espíritos. O primeiro deles é Lacordaire e o segundo, Adolfo, um bispo de Argel. Eles assinam duas instruções, duas mensagens a respeito de orgulho e de humildade. E aí, para iniciar a nossa fala, eu trago o que Adolfo, o bispo de Argel, ele coloca no início da sua instrução. Ele faz uma pergunta que foi registrada pela equipe da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris em 1862, 1863, mas que se mostra atual. Ele questiona: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossas cabeças? Perceba a atualidade do tema, a atualidade do questionamento. Por que vós queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? E ele responde: desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Então,
Adolfo, ele impacta o leitor, ele impacta a humanidade com um questionamento que mexe com a nossa capacidade de compreensão das coisas da vida, para nos fazer refletir por que nós passamos por alguns momentos de dificuldades, por algumas calamidades, e por que nós nos queixamos sobre isso, sem nos aperceber que essas dificuldades são trazidas por nós mesmos para a nossa vida. E ele diz que isso é resultado do desprezo da santa e divina moral do Cristo. E que a gente não se espante, pois a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Ele faz esse chamamento, para nos alertar do perigo que é nos distanciarmos da doutrina do Cristo. E se o nosso estudo de hoje é em cima de uma fala do Cristo, bem-aventurados os pobres de espírito, o orgulho e a humildade, Adolfo tem esse cuidado de nos chocar para observarmos sobre esses dois sentimentos, essas duas situações que podem ocorrer nas nossas vidas, o orgulho e a humildade como uma virtude, para que a gente atente sobre esses dois pontos em nossas vidas e como nós nos comportamos a partir destes sentimentos que nós carregamos nas nossas vivências. Logo em seguida ele diz: generaliza-se o mal-estar. Mas a quem culpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? E ele diz: não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Então, Adolfo, ele inicia sua instrução com essas palavras, com esse chamamento, E a gente volta à mensagem de Lacordaire, porque Lacordaire vai fazer uma explanação um pouco mais didática para a gente. Ele tem o cuidado de buscar definir o que é a humildade e o que é o orgulho. Tá? E aí, Lacordaire diz que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. E que muito pouco seguidos são os exemplos que se tem dado da humildade. E aí ele faz um questionamento provocativo também. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Ele responde que não. Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Então, o conceito de Lacordaire sobre o que é a humildade, essa virtude que é ensinada por Jesus na sua vivência quando esteve conosco no planeta Terra, ela é essencial para o bem viver. Ela é essencial para aquilo que nós mais ouvimos falar e aquilo que nós somos mais instigados a realizar no meio espírita, a prática da caridade. Segundo Lacordaire, nós não conseguiremos ser caridosos, fazer caridade, se nós não formos humildes. Porque a humildade, ela é a virtude, segundo Lacordaire, na sua definição, é um sentimento, a virtude que nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Perceba que
esse pressuposto de que todos somos filhos de Deus, que todos fazemos parte de uma grande família, que todos somos irmãos, é um ensinamento de Jesus, quando aqui esteve conosco. E esse ensinamento faz com que se desenvolva esse sentimento de irmandade, de solidariedade, que nos induz ao bem, ao meu bem, ao bem do próximo, porque se eleva em nós a consciência de que nós fazemos parte de uma grande família. Ao passo que, avançando um pouquinho no texto, a gente vai encontrar a definição do que seria o orgulho nas nossas vidas. Lacordaire diz que é um terrível adversário da humildade. E aí você vai pensar que durante bastante tempo a gente se depara nas nossas vidas com a utilização dessa expressão de orgulho como sendo algo positivo, como sendo algo bom nas nossas vidas. É na fala de um pai que diz que tem orgulho do filho por ter feito isso, que tem orgulho do filho por ter conseguido alcançar uma conquista, que se orgulha de si mesmo por ser de tal ou qual forma. Então a gente percebe esse sentimento do orgulho caracterizado na nossa sociedade ocidental, principalmente, como sendo algo positivo. Que a gente precisa se orgulhar de si mesmo, orgulhar-se dos feitos dos outros. E aí vem Lacordaire dizer que ele é um adversário da humildade, a virtude apregoada por Cristo. E aí ele vai dizer o seguinte: se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Então, perceba que a gente já começa a observar que, na visão dos espíritos superiores, o orgulho ele passa a ter uma conotação diferenciada do que aquilo que a gente está acostumado a vivenciar, né? Que as pessoas se imaginam que os títulos e as riquezas que possuem são recompensas em decorrência de seus méritos e que se consideram mais puros do que os outros. Prossegue ele dizendo: julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Então, quando você observa que esse sentimento da criatura humana, que entende que os seus títulos e as suas riquezas são recompensas deferidas por seus méritos, até aí tudo bem. Porque, de fato, muitas pessoas trabalham duro para alcançar algum objetivo, para conquistar algo em suas vidas. É por mérito que elas conseguem alcançar. E nisso não há mal nenhum. De você sentir felicidade, de você sentir prazer por você alcançar o seu objetivo. Se você planejou e se preparou durante muito tempo, estudou para alcançar o seu diploma, é natural que você se sinta feliz por ter alcançado essa conquista. É natural. Se você almeja algo e você trabalha por isso de forma honesta, de forma séria, é natural que quando se alcance o resultado, você se sinta feliz, você se sinta satisfeito. O problema é que quase sempre as pessoas são tomadas por um sentimento vizinho a essa felicidade de ter alcançado o objetivo e abrem espaço para um julgamento equivocado
de se considerarem melhor do que os outros. No dizer de Lacordaire, achar que a sua essência é mais pura do que a do outro. E nesse julgamento equivocado é que reside o erro do chamado orgulhoso. Do orgulhoso combatido pelo Evangelho segundo o Espiritismo e como Jesus entendia que deveria ser. Porque ele acha que é destacado dos demais, que é melhor do que o seu semelhante, o seu próximo, que ele é mais. E é por isso que, na visão de Lacordaire, o orgulho é um adversário ferrenho da humildade, porque ele faz com que a pessoa tenha essa visão alienada da vida de que é melhor, de que é superior ao outro, de que sua essência é mais pura, de que é um ser diferenciado dos demais. E a humildade, vivida e ensinada pelo Cristo, nos mostra o contrário. Cristo nos ensina que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e os espíritos superiores deixam bem claro que somos espíritos imortais, todos criados numa mesma condição, simples e ignorantes, destinados à perfeição, mas todos tendo o mesmo ponto de partida. De fato, as ocorrências da vida, as experiências a que nós somos submetidos e aquelas que nós buscamos, vão nos forjando, vão nos dando bagagem, vão nos dando subsídio para termos habilidades diferenciadas. Se eu me esforço, se eu pratico determinada atividade, eu vou apurando esses meus atributos que favorecem o exercício dessa atividade. Então, posso eu me destacar por saber fazer algo que outra pessoa não sabe fazer ainda, mas ela tem todas as condições de também se dedicar e aprender aquilo. Momentaneamente, eu estou diferenciado do outro, mas a minha essência, ela é inalterada. Ela permanece como a dos demais companheiros de jornada. Eu não posso me julgar superior, em essência, aos meus irmãos. É aí que entra o orgulho que merece ser combatido, porque ele prejudica a humildade de reconhecermos a nossa pequenez, de reconhecermos a nossa similitude, a nossa igualdade, porque somos criatura. Todos viemos da mesma essência, somos criados por Deus e não podemos nos considerar mais do que ninguém. Tudo que nós conquistamos na vida material, tudo isso é perecível. O fenômeno morte nos retira tudo o que foi amontoado no campo material da vida. Nós deixamos esse plano material e, no plano espiritual, nada aproveitamos daquilo que de material nós conseguimos angariar. Nenhuma riqueza material, nenhuma moeda, nenhum patrimônio material nos será possível usufruir ou gozar depois do fenômeno morte. E as pessoas envaidecem-se diante de suas conquistas e passam a alimentar o sentimento do orgulho, que faz com que esta pessoa aliene sua vida do princípio crístico, da igualdade entre todos, da família universal, para se considerar alguém à parte na criação, alguém detentor de privilégios,
alguém detentor de um olhar especial de Deus ou da divindade, em decorrência de seus títulos, em decorrência de suas posses, em decorrência do seu patrimônio material. Porém, Deus, nosso Pai, ele não distingue nenhum dos seus filhos em razão de atributos materiais. Deus não separa seus filhos, ou classifica, ou escolhe em razão daquilo que nós possuímos de material, em razão das nossas riquezas, em razão da classe social, em razão da cor da pele. Nada disso é observado por Deus ao olhar para as suas criaturas. O que nos diferencia aos olhos de Deus são justamente os patrimônios imateriais que nós vamos angariando ao longo das nossas existências. São as virtudes que fazem com que nos diferenciemos uns dos outros. São os nossos esforços no campo moral da vida que nos fazem ser reconhecidos por Deus, pela espiritualidade amiga, e que nos diferencia dos demais, que nos coloca numa posição diferente de outros que ainda não aprenderam certas lições, que ainda estão preocupados apenas em amontoar dinheiro, patrimônio, riquezas materiais, e não cuidam da sua saúde espiritual, não cuidam do cultivo dos verdadeiros valores da vida, que são os ensinados pelo Cristo, para que possam crescer, para que possam evoluir. A conquista de títulos, de patrimônio no campo material da vida, se faz necessária porque, enquanto estamos encarnados, nós precisamos buscar o progresso da nossa vida. Nós precisamos buscar a manutenção do nosso corpo físico, da nossa família. Existem pessoas que dependem de nós. Porém, nós muitas das vezes nos esquecemos de cultivar as virtudes, as verdadeiras virtudes que Cristo nos ensinou, que é o que nos granjeia uma condição de vida melhor depois do fenômeno morte, quando acessarmos o plano espiritual da vida. E essas pessoas que se prendem aos aspectos materiais da vida, que se prendem na busca incessante pelo vil metal, pelos patrimônios materiais, elas acabam sendo contaminadas por esse verme do egoísmo que os faz pensar ser melhor do que os outros, que os faz pensar que não podem se misturar com os outros, que quando chega alguém lhe pedindo um auxílio, lhes faz se esquivar de todas as formas, que às vezes até contribui e colabora, dá-lhe ali uma esmola, um auxílio financeiro, mas se recusa algumas vezes até a tocar ou a tratar com o outro, mas se esquece que às vezes não tem essa ideia, essa crença, mas de fato esquece-se, porque é uma realidade para todos, que outrora era ele que estava na condição de pedinte, que no porvir pode ser ele que esteja na condição de pedinte, e que o atual pedinte é quem vai estar na posição do rico. E esse orgulho faz com que as pessoas fechem as portas do coração para os atos de caridade, para o desenvolvimento do amor, para o desenvolvimento da fraternidade, para a solidariedade, por se considerarem seres especiais. Mas todos somos iguais. Deus não criou ninguém melhor que outro.
todos partimos de um mesmo princípio, de um mesmo ponto de partida na nossa jornada evolutiva. E dependemos uns dos outros para crescermos. Sozinho não somos grande coisa. Sozinhos não vamos longe. Nós precisamos do auxílio mútuo. Nós precisamos da humildade de reconhecer a nossa pequenez, de reconhecer que não sabemos tudo, de reconhecer no talento do outro aquilo que vai favorecer o nosso progresso, de reconhecer que juntos nós podemos mais, que nós podemos muito. Então, as lições que os espíritos superiores nos trazem, nessa parte final do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, essas instruções são valiosíssimas para nos fazer refletir como nós lidamos com as nossas riquezas materiais, como nós lidamos com esse sentimento da conquista de bens materiais, e se nós nos deixamos contaminar pelo orgulho que embota a nossa visão para o sentimento do amor ao próximo, da fraternidade, da solidariedade, que dificulta a nossa compreensão de que precisamos despertar a nossa humildade e exercê-la no nosso cotidiano, de reconhecer que hoje nós estamos numa determinada condição, mas amanhã tudo pode ser diferente, tudo pode mudar. Porque quem rege a vida não somos nós, somos partes integrantes de um todo, mas é Deus que pode mudar os planos de tudo, que pode resolver para nos ensinar, por amor a nós, verificando que nós estamos muito distante da rota de luz, do trilho de luz deixado por Jesus, promover modificações nas nossas vidas que tirem de nós essa condição atual, para nos fazer enxergar que nós precisamos uns dos outros, para nos fazer enxergar que as coisas da vida material são passageiras, são efêmeras, mas que as virtudes do coração, que os bons sentimentos, que o amor, a humildade, a tolerância, a benevolência, a esperança, a perseverança, que são os verdadeiros patrimônios que nós precisamos conquistar, que nós precisamos nutrir na nossa intimidade e que nós precisamos profundir nas nossas vidas para que esse bem possa alcançar as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que se aproximam de nós e que o bem possa florescer. E isso só é possível, nos ensina Lacordaire, se nós conseguirmos entender a humildade, se nós permitirmos que o orgulho fecunde a nossa essência, esse sentimento de sermos diferenciados, nós não vamos conseguir ser caridosos. Então, Lacordaire diz que essas pessoas que se acham superiores que os outros por possuírem bens materiais são verdadeiros cegos, porque as suas visões só se voltam para o aspecto material da vida. Gente, nós não somos grandes coisas, nós somos pequeninos ainda, em busca de um progresso. Tudo que nós temos, da noite para o dia, pode mudar, a gente pode perder.
a roda da vida gira conforme o entendimento do amor e da justiça divina. Talvez hoje nós estejamos na crista da onda, com tudo do bom e do melhor, com riquezas materiais, mas se nós não estivermos cultivando as boas virtudes, o processo educativo que Deus utiliza, a sua pedagogia, às vezes é drástico e precisa nos colocar em uma condição adversa para nos ensinar a dar valor a tudo que nós possuíamos, mas, sobretudo, aprender a amar, aprender a auxiliar, aprender a pedir, a reconhecer a nossa pequenez, a reconhecer que nós dependemos do outro, que o processo de crescimento, de evolução é coletivo. Então, nós precisamos ser gratos a Deus sempre por tudo que nós possuímos e por tudo o que nós não possuímos ainda, porque é ensinamento, é oportunidade de aprendizagem. Nós precisamos cuidar, ter atenção para não permitir que esse orgulho venenoso, travertido em momentos de felicidade, não nos turvem a visão do ser integral, do ser amoroso, do ser humilde, do ser caridoso, do ser que é capaz de enxergar no seu semelhante, no seu vizinho, o próprio Deus, o próximo, aquele próximo dito por Jesus, narrado lá no Evangelho de Mateus, que faz parte do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. Então, nós não podemos tapar a visão das nossas vidas para o nosso próximo, para o nosso semelhante. É Deus ali, do nosso lado, e que necessita do nosso auxílio, do nosso amor, do nosso reconhecimento, do nosso amparo, assim como nós um dia precisamos e sempre precisaremos, porque somos seres gregários. Deus foi sábio demais, demais não, sábio, porque Ele não é nem de mais nem de menos, não dá para a gente mensurar. Sabedoria divina em nos fazer assim, incompletos, porque precisamos uns dos outros, para não nos degladiarmos e aprendermos a amar para construir juntos, deixando para trás estes sentimentos que nos impedem de alçar voos mais altos, como o orgulho, como a avareza, a cupidez. E tudo isso nós precisamos trabalhar para esvaziar dos nossos seres esses sentimentos que ainda carregamos, para sermos pobres de espírito e haver espaço para o germinar das sementes divinas que existem em nós, as sementes crísticas que estão dentro de nós, do amor, da humildade, da tolerância, da benevolência, do perdão. Isso que nós precisamos despertar em nós, esvaziar aquilo que nos atrapalha o crescimento espiritual, para sermos pobres de espírito e termos espaço para que as sementes de amor possam brotar e germinar em nossas vidas. Precisamos separar o joio do trigo, afastar o orgulho para dar espaço à humildade em reconhecimento da nossa pequenez, das nossas fragilidades, e saber que precisamos do amparo, do auxílio, do apoio uns dos outros para crescermos e juntos ascensionarmos ao ponto de alcançarmos a perfeição que o Cristo
nos garantiu que alcançaríamos ao dizer: sede perfeitos. Muito obrigado, que essas palavras possam auxiliar a todos nós a refletir sobre esses ensinamentos contidos em O Evangelho segundo o Espiritismo e nos favorecer a compreensão da vida e o progresso de toda a humanidade. Até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais.
Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.